Olá pessoal, eu sou a Amanda Hobby e hoje eu tô aqui para ensinar você a fazer esse efeito de sunset no Photoshop, o famoso pôr do sol que a gente adora. É super fácil, super rápido, eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu vou deixar as imagens aqui nos downloads para você baixar e testar aí na sua casa, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, se inscreve no meu canal, dá o seu joinha nesse vídeo, ativa as notificações e qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários. Vamos lá comigo! Bom, pessoal, a imagem que a gente vai trabalhar é esse carro junto com esse fundo. Eu vou tirar aqui, são apenas dois assets, porque o foco é ensinar vocês a como fazer esse pôr do sol, tá? Não vou ficar enchendo de asset, porque senão vai dar muito trabalho pra gente e vai ser meio difícil de vocês conseguirem fazer sozinho. Então, ó, deixa eu tirar o carro aqui pra vocês verem, ó. Esse é o fundo, esse é o carro que eu coloquei. Quando eu escolhi essas imagens, eu procurei duas imagens que tivessem combinação e que tivessem uma linha do horizonte que se encaixasse. Eu coloquei as duas imagens aqui na linha do horizonte para poder que essa foto ficasse bonita no final. Porque se você erra o ponto de fuga e a linha do horizonte das suas imagens, você já vai ter um problema grande aí em questão de combinação. Mas esse não é o foco do tutorial, então vamos para o que realmente interessa. Primeira coisa que a gente vai fazer é trazer esse tom da foto do fundo, que já tem esse tom de sunset que a gente quer, para a foto do carro. Como que a gente vai fazer isso? Usando as curvas. Eu venho aqui, crio uma curva nova em cima da camada do carro, seguro o Alt e anexo essa curva na camada do carro, para que todas as alterações que eu faça dentro da curva pegue só o carro, senão vai pegar carro e fundo, tá? Eu vou desabilitar temporariamente a camada do carro, porque o que eu vou fazer agora é pegar as cores mais escuras e as mais claras dessa foto do fundo para trazer para do carro, tá bom? Vou sair aqui da minha camada do curvas e vou clicar na ferramenta do curvas. Vou trabalhar com esse primeiro conta-gota aqui, porque esse conta-gota é o de sombras, esse é o de meio tom e esse é o de branco, tá? Então agora eu vou trabalhar com o de sombras. Vou dar um zoom primeiro, porque provavelmente a minha incidência de cores mais escuras vão estar nessa parte, então eu vou dar um zoom. Vou clicar duas vezes, segurar e arrastar, para eu ficar olhando o meu seletor aqui para ver como ele se comporta e aonde vão estar os tons mais escuros, tá? Eu peguei aqui, vou dar OK, ele vai aparecer essa janela aqui para mim. Salvar as novas cores de destino como padrão, eu vou colocar sim. Vou dar um Ctrl 0 e voltar. Nada aconteceu por enquanto, né? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar as cores mais claras. Vou pegar o meu terceiro conta-gota. Antes vou dar um zoom aqui na parte mais clara. Vou clicar duas vezes no meu conta-gota de claros. E vou arrastar até encontrar um tom que fique mais próximo dos tons claros aqui dessa imagem. Acredito que aqui tá bom, ó. Vou apertar OK. Novamente vai aparecer aquela mensagem para salvar as cores do destino. Eu vou apertar como sim. Primeira parte eu já fiz. Vou habilitar a camada do carro. Aí vocês vão olhar e falar, poxa, não aconteceu nada. Calma, agora a gente vai aplicar essas cores no carro. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar novamente aqui no meu conta-gota de tom escuro. Vou segurar a tecla Alt. E então, o que acontece é que eu vou conseguir visualizar os tons mais escuros e os mais claros da minha foto. Vou dar zoom numa parte escura, solto o meu Alt e clico. Já teve mudança. Como a gente pediu para salvar as definições dos tons escuros da primeira imagem, ele pegou, salvou, guardou essas informações e aplicou aqui nas sombras dessa minha primeira imagem. Vou fazer a mesma coisa aqui nos claros. Clico no meu conta-gota de cor clara, seguro e vou ter as cores claras aqui, os tons claros. Vou vir para cá, vou pegar esse pontinho aqui, solto o Alt e clico. A gente já consegue ver que houve mudança, olha, sem a curva e com a curva. E a gente consegue ver aqui também, na janela das curvas, que teve alteração em todos os tons. Teve alteração de sombras e claros e teve alteração também das cores, do red, green e blue. Como o pôr do sol
ele tem um tom que puxa mais magenta. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui nas minhas curvas, vou tirar do RGB e colocar o verde. Vou pegar, ó, só para vocês saberem, aqui são os tons claros, aqui são os tons escuros, aqui meio tom. Vou pegar o pontinho do meu meio tom aqui de verde e vou baixar. Quando eu baixo, quanto mais eu baixo, olha, mais magenta aparece. Quanto mais eu subo, mais verde aparece. Então eu vou baixar só um pouquinho, só para ele dar um pouco mais de harmonia com o meu cenário, que vai ter uma predominância magenta. Bom, o que a gente vai fazer agora? O segundo passo que a gente vai fazer é criar um ponto de sol aqui, porque essa imagem que a gente tem de fundo, ela não tem um sol se pondo, e nessa que a gente vai trabalhar vai ter. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um sol. Eu vou criar o sol entre o céu e o carro, porque eu quero que o meu sol pareça estar se pondo atrás dessas árvores aqui. Vou criar uma camada nova, vou jogar ela aqui para cima do céu, vou agrupar ela já com o nome de sol, e a minha camada também vai se chamar sol. Vou pegar meu brush, diminuir, porque ele tá bem grande e tem que ser um sol pequenininho. Vou pegar o tom de branco, minha dureza tá em 0%, minha opacidade tá em 100%, meu fluxo tá em 100%, e vou clicar aqui. Pronto. Aí você pode olhar e falar, poxa, mas ainda não é um efeito de sol. Calma que já vai ficar. Por enquanto é só uma bolinha branca, mas daqui a pouco ele já vai ficar com a cara do nosso sol, porque agora a gente vai criar o brilho. Então, em cima da camada do carro, eu vou criar mais duas camadas. A primeira vai chamar brilho 1 e a segunda, brilho 2. Dei ok. Vou aqui para minha camada de brilho 1, vou aumentar esse brush a ponto de que ele pegue a borda do carro, mais ou menos aqui. Ele tem que estar centralizado com o meu sol, tá? Então eu vou aumentar um pouquinho mais. Eu quero que pegue uns efeitos de luzes aqui no meu capô do carro. Vou escolher o tom laranja e vou trabalhar com o brilho dele na metade, ó. O brilho tá mais ou menos em 50. Vou clicar OK e cliquei. Venho aqui, vou escolher o Blend Mode, Superexposição Linear Adicionar. Ó, você vê que ele já começa a dar uma cara, né? Já não fica mais aquela bolinha branca, ó. Ele já começa a ter uma cara de pôr do sol. Vou pegar o meu brilho 2, vou trocar novamente aqui. Como essa foto tem incidência de magenta, então eu vou pegar o tom do magenta e eu vou descer o brilho pra quase no preto. Vou trabalhar com o meu brilho em 9. Vou dar OK. Vou aumentar ainda mais. Tenho que centralizar também e clico. Depois que eu fiz isso, eu troco novamente o Blend Mode para Superexposição Linear Adicionar. E olha só a diferença de pôr do sol. Eu posso diminuir um pouquinho se eu achei que ficou um pouco pesado. Eu vou deixar mais ou menos com uns 98 aqui, só para não pesar tanto a mão. Vou agrupar essas duas camadas como brilho, sol. A gente vai pegar e vai dar um pouco mais de destaque para as cores claras e para as sombras das fotos, tá? Se você ver aqui, a gente tem o sol. Então, a incidência de luz tem que estar nessa parte da foto. Não aqui no chão, não aqui na lateral do carro. Aqui a gente tem que ter sombra. Como que a gente vai fazer isso? Colocando uma curvas aqui no carro. Eu vou clicar aqui nas minhas propriedades, vou clicar no curvas. Tenho que ver se ele já anexou. Se não tiver anexado, você tem que anexar clicando no Alt, tá? Porque senão ele vai pegar a foto inteira e você não vai conseguir dar o efeito que você quer. Então, tá anexado? Você pode seguir. Vamos colocar aqui, já renomear para luz. E vamos pegar essa pontinha aqui da minha curva e puxar para o lado, porque eu quero um pouco mais de luminosidade. Então, eu vou pegar o branco e puxar para cá para a gente ter um pouco mais de destaque nas luzes do carro. Eu vou pegar e vou puxar só um pouco, porque eu gosto dessa luminosidade da imagem. Ó, acho que aqui ficou legal. Fiz isso, eu vou usar um outro recurso. Eu vou clicar na parte cinza da camada. Eu vou clicar aqui 2 vezes nas minhas opções de mesclagem. No meu estilo de camada, desculpa. Vim aqui, eu vou trabalhar com as opções de mesclagem. Se tiver qualquer coisa ligada, desliga, porque vai dar errado.
Então tá, vou deixar aqui para vocês verem nas minhas opções de mesclagem. E o que eu vou fazer agora é mesclar a curva com a imagem original, porque eu não quero que dê esse destaque para a foto toda. Então eu vou pegar aqui a minha camada subjacente, vou pegar o pontinho preto e vou arrastar. Ó, se eu arrastar inteiro, eu perdi toda a curva que eu tinha feito. Então eu volto aqui e vou aos poucos para deixar aonde está escuro a foto original e nas áreas claras deixar as nossas curvas dando destaque. Vou puxar aqui. Ó, você presta atenção no carro, ó. Muito, vou voltar um pouco. Mais ou menos aqui. Tá, ficou legal, só que se vocês prestarem atenção, aqui a gente tem uma passagem dura. E isso não fica bacana. Então o que eu vou fazer? Volta aqui pra setinha, segura o Alt e clica na metade da seta pra frente. Não volta, porque se você voltar ela vai grudar a seta de novo. E aqui você consegue ter uma passagem mais suave entre o destaque da nossa curva com a foto de baixo. Bom, agora que a gente já deu o efeito, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha camada, na minha máscara e vou apertar Ctrl I, porque eu vou trabalhar isso depois. Agora o que eu vou fazer é colocar a sombra. Fazer o mesmo processo, só que ao invés de luz, eu vou pôr sombra. Tô aqui na camada do carro ainda. Pode ser em cima ou embaixo da luz, tanto faz. Vou aqui nas minhas propriedades, pedir curvas. Tem que ver se tá anexado, não esquece disso. E agora, ao invés de puxar o branco para cá, eu vou puxar o preto. Então você pode trabalhar essa setinha pro preto, como essa setinha pro branco, ou os pontos da linha. Vou pegar e vou puxar um pouco pra cá, porque agora o meu objetivo é dar sombra nessa parte onde tem sombra. Onde deveria ter sombra, na verdade. Vou pegar, vou puxar. Só que se eu deixar desse jeito, o que eu tenho? Destaque. Porque eu tenho áreas desse carro, essa imagem ela tá errada, ela não tem... O sol desse carro não estaria aqui, porque eu tenho partes claras aqui. Então eu vou pegar a ponta do branco e vou descer, porque eu não quero esse destaque, eu quero essa parte mais homogênea e mais escura. Mais ou menos aqui. Fiz isso, vou renomear minha camada para eu não me confundir com sombra. Vou clicar 2 vezes aqui para a gente abrir o estilo de camada. Vou aqui nas minhas opções de mesclagem e vou fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Vou trabalhar na minha camada subjacente, só que ao invés de puxar o preto pro branco, eu vou puxar o branco pro preto. Porque eu quero deixar a parte branca da foto original do carro e manter a curva na sombra. Olha pra vocês verem que legal, ó. Vou deixar aqui e vou fazer aquele mesmo processo. Pego a minha setinha, clico no Alt e puxo. Pra gente fazer essa mesclagem. Perfeito. Venho aqui e faço o mesmo processo. Ctrl I. Opa, tem que clicar aqui na camada de máscara, que senão não funciona. Ctrl I. Voltei com a minha foto normal. Bom, então a gente colocou aqui, deixa eu ver como que ficou. Opa, peraí, não gostei de uma coisa. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui a gente tá com muita incidência de claro, então eu vou voltar nas minhas opções de mesclagem, vou clicar 2 vezes pra abrir. E eu vou acertar isso, porque eu não quero tanta luz desse lado. Pronto, ó. O carro ficou com a maior parte de sombra. Aqui onde tinha claro a gente conseguiu corrigir de uma forma melhor. E ainda mantivemos um pouco dos destaques aqui, que é a parte onde mais teria luz mesmo. Só corrigindo isso. Agora a gente vai apertar Ctrl I de novo. De novo errei. Você clica aqui na sombra e Ctrl I. E agora a gente vai revelar a sombra e a luz. Vou pegar meu brush, vou diminuir esse pincel e eu vou começar revelando a sombra. Deixar meu fluxo em 100 e deixar minha opacidade mais ou menos uns 35. Meu pincel tem que estar em branco para revelar a curva e eu vou passando ele. Lembra que se você ficar clicando várias vezes, ó,
ele vai trazer o 100% da minha camada. Então, eu já tô trabalhando com a opacidade do pincel mais baixa, para que a gente não tenha um efeito tão forte. Vou passar uma vez aqui na frente do carro também. Aqui na frente do carro vai ter menos sombra do que aqui. Então, eu posso passar mais uma vez aqui. E agora eu vou passar aqui no asfalto. Vou diminuir o pincel e vou escurecer um pouco mais, porque você vê que tem bastante luz nessa área. Perfeito, vamos ver como tá sem e com a sombra? Vou até um pouquinho mais aqui, ó. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a luz. Lembrando que a luz vai estar principalmente aqui e um pouquinho aqui. E no asfalto também. Então, eu vou passar aqui 2 vezes. Aqui eu vou passar só um pouquinho. E aqui no asfalto também vou dar uma clareada. Vamos ver sem a luz. Sem a sombra. E desse jeito a gente consegue dar mais ângulo, dar mais profundidade para nossa foto e mais realismo. O que eu vou fazer agora é diminuir um pouco essa sombra, que eu acho que ela tá um pouco pesada e deixando a arte um pouco pesada. Então eu vou vir aqui na minha opacidade e vou diminuir um pouco para mais ou menos, ó, vou deixar mais ou menos com 59 para também não ficar uma coisa tão pesada, tá? Porque também vai ter alguns reflexos do céu, isso é normal. Fiz isso, qual tá sendo o defeito? A luz aqui do meu carro tá sendo branca. E a luz do meu ambiente, do meu sol e do meu céu, ela é mais amarelinha pro magenta, tá? Então eu tô aqui na minha luz, vou clicar na curva no verde, meio tom de verde, eu vou baixar um pouquinho que eu quero que apareça o magenta. Pouca coisa, ó. Só para ele dar um toque magenta. Faço a mesma coisa com o azul, porque eu quero que apareça um pouco de amarelo. Bem pouquinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo baixar até um pouquinho mais do verde para ter um pouquinho mais de magenta. Pronto. Então fez isso, salva sua imagem para você não perder. E essa parte de luz e sombra do carro a gente já acertou também. E agora que a gente praticamente finalizou a parte mais básica dessa estrutura dessa foto, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um farol aqui para dar um charme no meu carro. Então eu já fechei aqui as minhas camadas. Aqui na minha última camada eu vou clicar e criar uma camada nova que vai chamar farol. Eu vou pegar, colocar a cor branca. Meu pincel vai estar mais ou menos desse tamanho, que tá com 175, porque essa imagem tá grande. Vou centralizar com o risquinho do farol e clicar. Do lado a mesma coisa, sempre tento centralizar para não ficar meio torto depois. Desse lado, como o carro tá em ângulo, eu vou diminuir um pouco e vou também tentar centralizar e clicar. Desse outro lado eu aumento um pouquinho e clico. Vou criar mais uma camada que vai chamar luz azul. Vou vir aqui na minha tabela de cores, vou pegar o ciano, mais ou menos também com um brilho em 50%. Vou dar um ok. Vou aumentar um pouco. Centralizei. Clico. Mesma coisa, do mesmo tamanho aqui desse lado. Aqui eu diminuo. E esse segundo eu aumento um ponto. Gente, eu tô fazendo essas alterações pelos colchetes aqui do teclado, tá? Então eu tô usando esses atalhos para conseguir diminuir e aumentar a borda do pincel. Você pode fazer isso ou usar aqui, ou até mesmo clicar na tela com o botão direito do mouse e alterar o tamanho aqui. É o jeito que você preferir. Fiz isso, venho aqui nos meus Blend Modes e clico em Superexposição Linear Adicionar. Ó, ele já dá uma cara mais legal para minha imagem. Ainda assim, vou clicar e criar mais uma camada e vou colocar luz. Vou clicar aqui no meu farol e vou diminuir mais ainda o brilho, ó. Eu vou puxar ele bem para baixo, quase preto. Mais ou menos aqui no meu 18. Cliquei, vou aumentar bastante. Não tanto também, mais ou menos assim, ó. Ele tá com o tamanho de 400, acho que o primeiro tava em 175. Centralizo, clico. Centralizo, clico. Diminuo, clico. Aumento, mais um, clico.
Mais uma vez, venho aqui nos meus Blend Molds, subexposição linear adicionar. E acho que eu falei o vídeo inteiro o nome da camada errada, que é o subexposição, eu falei superexposição. Então, por favor, ignorem esse errinho. E eu tenho aqui os meus faróis. Eu vou pegar, vou agrupar minha camada com Ctrl G e vou renomear para farol. Agora eu vou fazer um ajuste que eu não gostei muito aqui em cima do céu. Acho que ele tá um pouco forte para essa cena. Então o que eu vou fazer? Vou abrir aqui minha camada do céu. Vou vir aqui em Matiz Saturação. Vou clicar aqui na mãozinha e pegar o céu. Ó, aqui eu posso deixar ele mais ciano, um pouco mais roxo. Mas não é isso que eu vou fazer agora. Eu vou tirar um pouco da saturação do azul. Acho que ele tá muito saturado. Eu gosto mais assim, acho que fica um pouco mais leve a arte. Vou puxar aqui um pouquinho pro roxo pra ver, um pouquinho mais a saturação. Ó. Eu prefiro assim, eu acho que fica, deixa a arte um pouco mais leve e deixa o foco mais pro carro do que a gente deixar um céu tão vibrante, vamos dizer assim. Eu vou copiar essa camada do meu céu, vou dar um Ctrl J nela, porque agora eu vou criar o reflexo da nuvem no reflexo do carro. Então eu vou dar um Ctrl J. Vou puxar essa camada aqui pra cima. Eu vou dar um Ctrl E para que essas duas camadas se mesclem. Vou dar um Ctrl T. Vou clicar em virar verticalmente para eu ter esse efeito. Vou vir aqui no meu Blend Mode. Vou pedir luz indireta e vou ajustar essas nuvens rosas no vidro do meu carro, que é onde eu quero que tenha um pouco mais desse reflexo. Eu poderia distorcer a imagem para dar o reflexo um pouco mais no ângulo aqui, mas não é necessário porque ele não vai aparecer tanto, tá? Então eu fiz isso, vou criar uma máscara na minha camada do céu. Vou chamar essa camada aqui de reflexo para não fazer confusão. Vou clicar na minha máscara, Ctrl I para esconder, aperto meu brush em branco, diminuo um pouco meu pincel e vou revelando, ó, no vidro um pouco do capô. Aqui e aqui no espelho também. Vou diminuir essa opacidade para 50 e aí eu tenho só um detalhe, não fica uma coisa forte, mas ele dá uma realidade maior para nossa arte. Agora eu vou agrupar essa camada aqui para não ficar bagunçado, porque eu gosto de deixar tudo organizado. Vai chamar reflexos. Vou fechar, dar um Ctrl S para você salvar sua peça, porque agora a gente vai para os ajustes finais. Fiz isso, vou clicar em Ctrl, Alt, Shift E para fechar minha peça. Em cima dessa peça eu vou clicar e vou pôr uma curva anexada a ela. Vou apertar Ctrl J. Vou pegar a primeira curva e jogar aqui para cima, tá? Para eu não perder esse anexo da curva na minha imagem. Nessa primeira imagem aqui, eu vou vir em filtro, desfoque gaussiano e vou deixar em 60 mais ou menos. Apertei OK. Apertei OK, eu vou dar um Ctrl A, um Ctrl C. Vou clicar aqui na minha camada de na minha máscara da curva, segurando o Alt para abrir ela e vou dar um Ctrl V. Olha, eu trouxe a minha propriedade, eu trouxe a minha imagem em tons de preto, branco e meio tom. O que eu vou fazer com isso? Deixa eu tirar aqui a seleção. Posso jogar essa imagem fora e agora tudo que eu fizer nessa curva, eu vou ter essa minha base do desfoque para dar o efeito. Então, vamos clicar aqui novamente, ó. Onde estão os pontos mais claros, eu vou ter mais efeito. Onde eu vou ter os pontos mais escuros, onde tiver preto 100%, eu não vou ter efeito nenhum. E onde eu tiver meio tom, eu vou tendo efeitos similares à quantidade de cinza que tem na imagem. Voltei aqui para minha camada. Eu quero dar um pouquinho de contraste nessa imagem, então eu vou pegar aqui o meu meio tom da minha curva e vou baixar. Só um pouquinho, tá? Se você baixar muito, ele acaba ficando muito forte. Eu gostei assim. Vou pegar o RGB, vou clicar no verde e vou tirar um pouco de verde porque eu quero deixar minha cena mais magenta. Aí eu posso testar os meus meios tons para ver se ele fica melhor. Mais baixo. Eu gostei do jeito que tava, só que eu acho que tá com muito verde. Vou tirar um pouquinho desse verde, eu vou subir um pouquinho ele. Porque eu quero só que tenha um pouco mais de harmonia na minha imagem. Fiz isso.
Vou pegar, vou duplicar essa camada. Duplicar não, desculpa, vou criar um grupo com essa camada. E vou chamar de ajustes. Agora, para harmonizar um pouco mais isso, essa imagem como um todo, eu vou clicar em cima das minhas curvas, vou clicar aqui nas minhas propriedades de novo. Vou clicar em pesquisa de cores. Vou pegar esse arquivo 3D LUT, clicar aqui. E vou colocar o efeito Soft Warming Look. Olha que bonito que fica. Vou dar mais um salvar aqui para não correr o risco de perder. Fiz isso. Ctrl Alt Shift E para fechar novamente. E vou dar um Camera Roll para finalizar de uma vez essa peça. Tô aqui, eu vou dar um pouquinho de claridade para dar um pouquinho mais de detalhe para minha imagem. Vou colocar aqui mais ou menos uns 10, mas você pode ir testando para ver o que você gosta. Eu não quero tão forte porque eu vou dar uma alta frequência ainda por cima disso. Vou dar um pouquinho de vibração para deixar um pouco mais vibrante a minha cena. Vou vir aqui nas meus curvas de tons e vou dar um pouco de realce para ele realçar os pontos, ó, em 100% como fica. Só para vocês verem, tá? Vou deixar aqui mais ou menos com uns 8. Vou tirar um pouco claro dele, tá? Para deixar a imagem um pouquinho mais escura. Meus escuros eu vou deixar normal e eu vou dar um pouquinho, eu vou acentuar um pouquinho a sombra. Eu vou vir aqui mais ou menos, ó, em menos 13. E vou vir aqui no meu FX só para fechar melhor essa peça, tá? Vou diminuir um pouco, bem pouco, porque senão vai ficar muito forte. Vou trocar aqui o estilo de destacar prioridade para sobreposição de tinta. E ó, aqui já é muito. Só um pouquinho assim. Vamos ver como ficou. Agora eu vou dar mais um Ctrl S. Vou duplicar a camada novamente e vou pôr um filtro de alta frequência só para dar um charme a mais no meu carro. Vou pôr 1.5. Acho que já vai ficar bom. Ó, você pode ver que ele tá destacando mais a parte do carro mesmo, que é o que eu quero. Venho aqui, deixa eu colocar um sobrepor para ver. Perfeito. E aí eu tenho a minha peça fechada. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos. E eu vou deixar o material para download, o PSD aberto, com as imagens recortadas para vocês reproduzirem aqui também no link da descrição do vídeo. Então baixem, façam as reproduções e depois me enviem também, porque eu vou ficar muito contente de ver vocês fazendo. Eu quero saber se vocês gostaram e qual a próxima também sugestão de vídeo que vocês querem. Um beijo e até a próxima!